Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Nos blocos de rua, o exagero com bebidas alcoólicas e a falta de hidratação no calor fazem aumentar a procura por atendimento médico. Em São Paulo, mais de 1.600 pessoas precisaram de assistência nas tendas espalhadas pela cidade. Tem muita gente que exagera na comemoração. Tem o pessoal que bebe muito, não tem não? Nossa, demais a conta, viu? O que mais tem. Exagera, não sabe beber no limite, ultrapassa do limite. Nos blocos tem sempre alguém com uma latinha de cerveja ou copo de bebida alcoólica na mão. A gente tá tomando aqui, mas é daquele jeito, o certo é só beber água. Nesse carnaval já foram realizados mais de 1.600 atendimentos médicos em tendas como esta, na capital paulista. A desidratação é um dos principais motivos. Em cada um dos 20 postos espalhados pela cidade, há médicos, enfermeiros e bombeiros preparados para atender várias ocorrências. No final da tenda, próximo já a uma ambulância, eu tenho 2 leitos de um setor mais intensivo de atendimento, onde eu consigo monitorar, colocar acesso venoso, tratar, estabilizar, colocar uma tala numa possível fratura ou num entorse. Um balanço parcial da Prefeitura da capital aponta que apenas 2% dos pacientes que passaram pelos postos médicos durante o carnaval precisaram ser transferidos para hospitais. À tarde, com termômetros marcando 30 graus, a distribuição de água era grátis nos blocos de rua. Água. A prefeitura está dando água ali e a gente está tomando água. Mas nem isso foi suficiente para que todos se lembrassem da importância de se hidratar. Alguns foliões passaram mal e, para eles, a festa acabou mais cedo. Já vem bebendo, né? Tudo passando mal, você tendo que ser socorrido, pedindo gelo, água, porque estava passando mal. Onda de calor faz praias lotarem e provoca aumento nos casos de afogamento no país. Chuva forte atinge mais de 100 cidades no Ceará. Zelensky recua e diz que a Ucrânia está pronta para trabalhar com os Estados Unidos para o fim da guerra. China e Canadá anunciam tarifas sobre produtos americanos em resposta à taxação dos Estados Unidos. Bombas de gás são lançadas durante votação no parlamento da Sérvia. E no futebol, os jogos da semifinal do Paulistão estão definidos. Corinthians e Santos será no domingo e Palmeiras e São Paulo na segunda-feira. E torcida do Corinthians aposta em Memphis Depay para conquistar o título que não vem desde 2019. Oferecimento Consórcio Bradesco, o que mais contempla no país. Contrate pelo app. O Ministério da Saúde divulgou um alerta sobre o aumento do número de mortes por afogamento no país. O levantamento compara dados dos últimos 10 anos. Em todo o país, o Corpo de Bombeiros pede atenção redobrada aos banhistas. Sol forte, calor extremo e nada melhor do que tomar um banho gelado daqueles para se refrescar. A gente chegou, arrumou as coisas aqui, água direto, o dia praticamente todo na água. Em cidades sem praia como São Paulo, muita gente aproveita a folga no trabalho ou nos estudos para curtir as represas. Mas a diversão nas águas calmas, muitas vezes, traz uma falsa sensação de segurança. Diferentemente de praias e rios que possuem ondas e correnteza forte, a represa possui uma água relativamente tranquila. Só que ali existem perigos ocultos, que fogem da visão do turista. E aí, se ele não sabe nadar, ele acaba caindo, seja em desníveis ou buracos. O Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre o aumento de mortes por afogamento no Brasil. Entre 2010 e 2023, foram mais de 71 mil vítimas. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Sobrasa, mostra que, em média, 15 brasileiros morrem afogados por dia no país. O Corpo de Bombeiros reforça os cuidados a serem tomados. Se for utilizar bebidas alcoólicas, procure não entrar na água e crianças e adolescentes sempre no seu campo de visão. Os pais têm que ficar muito de olho e tomar muito cuidado, porque as crianças não podem ver água que não quer ficar longe, Principalmente para quem não sabe nadar,
Tem que ficar no rasinho mesmo, curtir um pouco da água, mas tem que tomar muito cuidado mesmo. E agora, vamos saber a situação no litoral de São Paulo com a repórter Fernanda Burger. Aqui no litoral paulista, dias de muito sol e, é claro, praias cheias. Trabalho redobrado para os guarda-vidas, principalmente em Guarujá, cidade com maior número de salvamentos. Durante o carnaval, metade das ocorrências de afogamentos em todo o litoral foi registrada aqui. Esse salvamento precisou do apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. Os guarda-vidas saltaram da aeronave para salvar a mulher que estava em perigo. Na segunda-feira, um homem morreu afogado em um trecho da praia que estava sinalizado com placas de perigo e faixa de isolamento. 2 pessoas foram, uma foi retirada ainda bem e uma evoluiu para uma parada cardiorrespiratória e infelizmente veio a óbito. Com o mar mais calmo, o perigo são os buracos. Por isso, os guarda-vidas precisam entrar na água para orientar os banhistas e evitar afogamentos. Nos últimos dias, foram mais de 100 salvamentos em todo o litoral paulista. Parece que está tranquilo, mas perigoso, tanto que tá as placas de perigo aqui. Aí eu deixo ela no rasinho, contra das ondas. Agora vamos até a Bahia com o repórter Henrique Terra. Aqui em Salvador já foram registrados 43 afogamentos nestes dias de carnaval. Em um dos casos, um homem desapareceu depois de cair no mar. Ele estava trabalhando como vendedor ambulante. As buscas já duram 30 horas. Na Praia da Barra, uma das mais movimentadas da capital baiana, 2 mulheres se afogaram. Uma delas foi retirada do mar pelo Corpo de Bombeiros e precisou ser levada de helicóptero para o hospital, onde segue internada. Perfil do afogado, pessoas que não são de Salvador, são de outras regiões, junto ao consumo de bebida alcoólica e outras drogas que acabam também acontecendo dentro do carnaval, acaba aumentando esse índice de afogamento. 200 salva-vidas trabalham no circuito do carnaval, que é na orla. As praias ficam cheias o dia todo. Por isso, a orientação é redobrar os cuidados, principalmente com as crianças. Toda vez que eu venho com o mar, na verdade, sempre é com meus filhos. É ao redor porque, principalmente quando o mar está agitado. E criança sabe como é a criança, né? Corre para lá, para frente do mar e a gente tem que ficar ligado em tudo. A onda de calor no Rio de Janeiro preocupa os profissionais da saúde. Além dos riscos da exposição ao sol, é preciso ficar atento ao consumo de líquidos e de alimentos. Praias lotadas e criatividade para se refrescar. Sensação de 50 graus, mas está complicado. Se ficar em casa, dá vontade de ficar dentro da geladeira. Então, para não ficar dentro da geladeira ou dentro do freezer, a gente vem para a praia. O mês de fevereiro foi o mais seco no Rio de Janeiro desde 1997. As temperaturas também bateram recorde histórico, 44 graus. E a prefeitura chegou a acionar pela primeira vez o nível 4 de calor, numa escala que vai até 5. O Rio voltou ao nível 1, quando não há previsão de temperaturas acima do normal para o verão. Mesmo assim, ainda é preciso se proteger do sol forte, reforçar os cuidados com a alimentação e se hidratar bastante. A saúde de crianças e idosos também exige atenção especial. É importante você observar como é que está a alimentação dessa criança, do idoso, sempre oferecer água, frutas, porque se não fizer, eles não vão consumir. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a procura por serviços de emergência em casos relacionados ao calor extremo aumentou nas últimas semanas. A maior parte por desidratação. Só em fevereiro, 4.000 pessoas foram atendidas. Já o SAMU fez mais de 16.000 atendimentos na capital. Outra preocupação é com o preparo dos alimentos, para evitar intoxicações nos dias de calor. Um alimento fora de conservação, ele não pode passar de 2 horas. Nesse tempo de temperatura muito elevada, não pode passar de 1 hora. Então, nesse calor, nesse verão, aumenta até 30% a mais essas intoxicações alimentares. De olho na saúde, dá para curtir os dias de verão. A praia está perfeita para um banho também. Muito top, perfeito. E o calorão em várias regiões do país afeta não apenas a saúde dos humanos. Animais domésticos também sentem o reflexo das altas temperaturas. O tempo quente pode até matar os pets se alguns cuidados importantes não forem tomados. Quanto mais quente o dia, maior devem ser os cuidados. Deixa ele ser tudo na sombra, né? E a água gelada. Para passear tem que ser
quando estiver bem fresquinho, né? Os veterinários orientam que é preciso ficar atento ao comportamento dos animais para garantir a proteção. Beber bastante água, respirar de forma ofegante e passar um bom tempo com a língua para fora são alguns sinais de que o cão está com calor e precisa se refrescar. Mesmo que para a gente a temperatura não esteja tão alta. Isso acontece porque os animais têm menos glândulas de suor espalhadas pelo corpo do que os humanos. Por isso, eles sofrem tanto em dias quentes. As raças que têm um focinho mais curto e achatado precisam de cuidados especiais por causa da respiração. Dependendo da situação, o cachorro pode ter uma parada cardíaca e morrer. Pensando que ele ficou muito tempo ali tentando fazer uma troca de calor e não está conseguindo, em algum momento ele vai entrar em fadiga e vem a óbito. Algumas dicas podem ajudar e muito a refrescar em dias quentes, como por exemplo trocar constantemente a água que deve ser fresca ou gelada, fazer petiscos de frutas congeladas e os passeios devem ser apenas no início ou fim do dia. Evitar passeios após as 9h30 da manhã e até as 16h30, que são os horários mais quentes, podendo causar danos aos animais. Daniel segue as recomendações para garantir o bem-estar da cachorrinha Alice. Passeio só na sombra e em casa um truque para driblar o calorão. Geralmente coloco 2 pedrinhas de gelo na água e ela adora, porque ela também já vai brincar e a água fica mais fresquinha. Hora de conversar com a Giovana Rizardo. Giovana, tem alerta de chuva forte para esta quarta-feira? Boa noite. Tem sim, um pedaço do norte e do nordeste. Salce, boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você que está com a gente. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta de temporais para mais de 400 cidades das regiões norte e nordeste. Em Belém, chove forte a qualquer hora do dia e os volumes podem ser altos. Podem ocorrer alagamentos e a máxima chega a 29 graus. Em São Paulo, faz até 32 e tem alerta para fortes pancadas de chuva à tarde. Já em Porto Alegre, tempo firme e ensolarado. Esquenta até os 37 graus. Hoje, mais uma vez, as instabilidades se concentraram sobre o extremo norte do país. Neste momento, as nuvens mais carregadas estão sobre os estados de Rondônia, Amazonas, Tocantins e Maranhão. Amanhã, o encontro dos ventos dos 2 hemisférios, chamado de Zecite, representado aqui no nosso mapa por essa escadinha laranja, continua provocando chuva volumosa entre o Amapá e o Rio Grande do Norte. Nas regiões centro-oeste e sudeste, chove de forma isolada. No sul, o destaque ainda é o calor. Pelas capitais, tarde de 31 graus em Florianópolis e em Brasília, 35 no Rio de Janeiro e em Boa Vista e até 27 em São Luís. Tempo delivery. A Daiane é de Irauçuba, no Ceará. Oi, Daiane, boa noite. A combinação do calor e da umidade forma as nuvens carregadas. Amanhã o dia vai ser ensolarado. Chove só à noite. Na quinta, previsão de chuva rápida no fim da tarde. Na sexta, as pancadas podem acontecer pela manhã. As máximas ficam entre os 28 e os 30 graus. A Adriana está de olho na previsão para a cidade de Pacaembu, São Paulo. Boa noite, Adriana. A semana vai terminar muito quente e sem chuva aí na sua região. As manhãs vão ser abafadas e à tarde as máximas chegam até os 35 graus. Para participar do nosso delivery, escreva nas redes sociais o nome de uma cidade, a hashtag você no JR. Salce, Sérgio. Obrigada, Giovana. Destaque internacional: China e Canadá anunciaram novas tarifas a produtos americanos. As medidas foram tomadas em retaliação às taxas de importações impostas pelos Estados Unidos, que entraram em vigor a partir de hoje. México e Canadá passaram a ter as exportações para os Estados Unidos taxadas em 25%, enquanto as tarifas sobre produtos chineses aumentaram para 20%. O presidente americano diz que a medida é uma forma de pressão aos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Trump quer mais segurança na fronteira com o México e também combater o tráfico de drogas, especialmente o fentanil vindo da China. Donald Trump afirmou desde o início da campanha eleitoral que pretende equilibrar as contas e colocar os Estados Unidos como prioridade.
Em resposta, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou tarifa de 25% sobre produtos dos Estados Unidos. Trudeau afirmou que a taxação determinada por Donald Trump não é a coisa certa a se fazer. Já a China anunciou tarifas de 10% a 15% em alimentos e produtos agrícolas americanos. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, condenou a imposição de tarifas e prometeu anunciar retaliações aos Estados Unidos nos próximos dias. A guerra comercial refletiu imediatamente no mercado financeiro. As bolsas de valores da Ásia fecharam em queda. Na Europa não foi diferente. Os principais índices também encerraram o dia em baixa. E aqui em Wall Street, a bolsa de Nova York registrou queda de 1,55%. Especialistas afirmam que as medidas adotadas pelo presidente Donald Trump podem aumentar o índice da inflação nos Estados Unidos, deixando o custo de vida mais caro, especialmente o preço dos alimentos. O custo de importação de bens desses países será mais alto. É provável que isso seja repassado aos consumidores, explica a economista Yael Selfie. Donald Trump disse que as medidas não vão afetar o bolso dos americanos. O assunto deve ganhar destaque no discurso que ele fará logo mais no Congresso dos Estados Unidos. Será a primeira fala de Trump aos parlamentares americanos desde que assumiu o cargo para o segundo mandato. O presidente da Ucrânia recuou depois da decisão americana de cortar a ajuda ao país. Volodymyr Zelensky disse que pretende consertar as coisas e trabalhar sob a liderança de Donald Trump para conseguir uma paz duradoura. Os Estados Unidos são o maior fornecedor de armas e equipamentos para a Ucrânia. O apoio financeiro foi constante desde o início da guerra. Ficar sem essa ajuda fez o presidente ucraniano mudar o tom. Em um comunicado, escreveu: "A minha equipe e eu estamos prontos para trabalhar sob a forte liderança do presidente Trump para conseguir uma paz duradoura. É hora de fazer a coisa certa", declarou Zelensky. O tom conciliador é uma tentativa de superar a reunião desastrosa na Casa Branca na sexta-feira passada, em que ele e o presidente americano protagonizaram um bate-boca sem precedentes. O encontro, que era para falar de paz, acabou em troca de acusações. No comunicado, o presidente ucraniano também detalhou medidas para um possível cessar-fogo, a libertação de prisioneiros e a trégua nos ataques aéreos e por mar, desde que a Rússia faça o mesmo. O presidente ucraniano ainda confirmou que está disposto a assinar o acordo para exploração americana de minérios em território ucraniano, como queria o presidente Donald Trump. O governo americano ainda não comentou a mudança de posição do presidente ucraniano. A Europa decidiu se preparar e vai reforçar a segurança do continente. A presidente da Comissão Europeia anunciou hoje que os investimentos em defesa da União Europeia devem chegar a 800 bilhões de euros, ou seja, mais de 5 trilhões e 216 bilhões de reais. O pacote, que ganhou o nome de Rearme a Europa, deve ser apresentado nesta quinta-feira em um encontro emergencial. O primeiro-ministro britânico, que prometeu liderar os esforços de paz, elogiou o compromisso de Zelensky para garantir o fim da guerra. O porta-voz do governo russo disse que a pausa na ajuda militar anunciada pelos Estados Unidos pode obrigar o governo ucraniano a negociar a paz. Ainda hoje, maior iceberg do mundo encalha e sai da rota de colisão com Ilha Britânica. E você vai ver também, líderes árabes se reúnem para discutir o fim do conflito e reconstrução de Gaza. A greve de funcionários da Embaixada e dos consulados de Portugal no Brasil pode prejudicar a emissão de vistos de trabalho e residência no país europeu. Matheus é neto de portugueses. Morador de Brasília, há um ano ele conseguiu a cidadania portuguesa e já está pensando em dar entrada na documentação para a mulher e o filho de 2 anos. A partir do momento que eu tirei a minha dupla cidadania, eu já fui buscar informações de como é que eu poderia tirar, tanto para ela quanto para o meu filho também. E a gente descobriu que para a esposa seriam 6 anos de espera a partir do casamento, porém seriam apenas 3 anos se com filho, né? Como a gente já tinha um filho, o Thiago, a gente já conseguiria tirar agora já no final do ano passado, de 2024. Mas agora, Matheus e outros interessados podem ter que esperar. Os funcionários da Embaixada e dos consulados de Portugal no Brasil entraram em greve na segunda-feira. Eles reivindicam melhores salários.
De acordo com o sindicato da categoria, desde 2013, o Brasil é o único país em que o pagamento é feito na moeda local, no caso o real, e não em euro. A taxa de câmbio utilizada não teria sido reajustada desde então. A paralisação deve prejudicar serviços como a renovação de passaporte e a emissão de certidões de nascimento e de óbito. Para os brasileiros, o principal impacto deve ser o aumento no tempo de espera para a autorização de viagens de longa duração ou de mudança para Portugal. A Embaixada de Portugal no Brasil não respondeu ao nosso contato. Incêndios florestais atingiram regiões de mata em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. O fogo se agravou por causa do calor e da falta de chuva. Hoje, as chamas foram vistas em pelo menos 3 regiões da cidade do Rio de Janeiro. Os bombeiros já registraram mais de 90 ocorrências em áreas de mata desde ontem. Uma delas foi no Parque Estadual da Pedra Branca, na Zona Oeste. Vídeos de moradores mostram que o fogo chegou perto das casas. Em Minas Gerais, um grande incêndio atingiu a Serra da Calçada, entre as cidades de Brumadinho e Nova Lima. As chamas começaram nesta segunda-feira e bombeiros usaram um drone para avaliar a extensão do fogo. Mais de 8.500 animais silvestres foram resgatados e encaminhados para o Centro de Triagem e Recuperação na Zona Leste de São Paulo. A maioria dos animais foi vítima de tráfico e, o pior, sofreu maus tratos. As araras que estavam presas num cativeiro agora se preparam para voltar à natureza. Esses 20 filhotes de jacaré chegaram há um mês e o caminho deles até aqui foi longo. Eles foram apreendidos pela Polícia Rodoviária depois de uma viagem de mais de 2.700 quilômetros. Foram transportados dentro de uma sacola plástica em um ônibus clandestino e seriam vendidos ilegalmente. Essa retirada precoce dos animais da natureza prejudica o desenvolvimento deles. E é esse tratamento que vai ajudá-los a crescer com saúde. Eles foram capturados de ninhos, muito provavelmente que estavam com a mãe, espantaram a mãe ou até podem ter matado a mãe para capturar esses filhotes. No ano passado, o local recebeu mais de 8.500 animais. Quase a metade veio de apreensões policiais. Os técnicos avaliam o comportamento, a condição física e nutricional dos bichos. Muitos acabam comendo alimentação totalmente inadequada, eles acabam tendo lesões. Tem animais que eles cerram o dente para evitar mordedura. Então, assim, é muito cruel o tráfico, né? Essa maritaca, ainda filhote, pousou na casa da Alessandra. Ela foi orientada a trazer o animal para cá. Entregou a ave e saiu com um sentimento de dever cumprido. Provavelmente foi o primeiro voo e ela deve ter caído e não conseguia voltar, voar de novo. Eu fiquei muito feliz que eles vão cuidar e o ambiente aqui é ótimo. 113 municípios do Ceará registraram chuvas intensas durante o carnaval. A região metropolitana de Fortaleza foi a mais atingida. Em São Gonçalo do Amarante, a enxurrada invadiu uma rodovia perto de uma barragem e impediu a passagem de veículos. Em Caucaia, o muro de um condomínio que fica próximo a uma praia desabou. Na capital, em poucas horas, o volume acumulado ultrapassou os 110 milímetros. Segundo o Serviço de Meteorologia, deve chover até quinta-feira em mais de 100 municípios do estado. O INMET emitiu alerta severo de perigo para 22 cidades do litoral cearense. Morreu hoje, aos 87 anos, o escritor e poeta mineiro Afonso Romano Santana. Nascido em Belo Horizonte em 1937, Santana era doutor em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Publicou mais de 60 obras, entre ensaios, crônicas e poesias. Na década de 1990, ele foi presidente da Biblioteca Nacional. Afonso Romano Santana foi diagnosticado com Alzheimer em 2017 e morreu em casa, no Rio de Janeiro. A seguir, mais de 300 pessoas são presas no carnaval no estado de São Paulo. Celulares são o alvo dos criminosos. E veja também, na Espanha, temporais provocam destruição e morte. Mais de 300 pessoas foram presas em eventos de carnaval no estado de São Paulo.
A polícia também conseguiu recuperar 78 celulares que tinham sido roubados ou furtados nos desfiles de blocos. Rafael foi furtado durante o desfile de um bloco. Os criminosos agiram rápido e ele não percebeu nada. Conforme a experiência que a gente já aprende a lidar com a situação. Guarda o celular ou às vezes nem traz o celular. Para evitar os casos de furto, valem algumas estratégias. Esconder as pochetes, usar bolsos internos, colocar as mochilas para frente. Daqui olhou para o lado, furtou. Por isso que tem que sempre com a bolsa aqui e sempre de olho. Então é uma medida de tentar nos proteger dos furtos. Para combater o crime, a polícia usa a criatividade. Agentes fantasiados se infiltraram em blocos. Eles conseguiram prender suspeitos. Este homem estava com 7 celulares. A tecnologia também é uma aliada. Nesta abordagem, feita com auxílio de drones, a polícia identificou um suspeito de furto num bloco na Zona Oeste. Aqui, agentes também usaram drones para chegar até o homem que estava de moto. Através das câmeras e dos drones é possível, em meio à aglomeração, ver alguma situação de suspeição, como, por exemplo, esbarrões sucessivos, o método de deslocamento, e isso resultou na redução dos indicadores criminais durante todo o pré-carnaval e agora no carnaval. O monitoramento não é feito só com drones. Aqui nas ruas da capital paulista, 6.000 policiais militares fiscalizam os blocos. Os agentes estão posicionados em pontos estratégicos para agir rapidamente em casos de flagrante. Segundo a Polícia Militar, durante a Operação Carnaval, mais de 300 pessoas foram presas, 78 celulares recuperados e 24 armas apreendidas. Tem que tomar cuidado, senão não tem jeito. Tem alguns amigos que durante o bloquinho foram roubados e é sempre uma situação bem chata, né? E em Minas Gerais, a passagem de um bloco de carnaval também terminou em violência. Uma jovem morreu e outras 14 pessoas foram baleadas no meio do circuito. O ataque durante o carnaval de rua foi na praça principal da cidade de Rio Pomba, no interior de Minas Gerais. Testemunhas disseram à polícia que os disparos aconteceram depois de uma briga entre 2 homens. Vídeos gravados logo depois dos tiros mostram o desespero dos foliões. 14 pessoas ficaram feridas e uma mulher de 25 anos morreu. Os 2 homens que atiraram foram presos. Segundo a polícia, um dos suspeitos, de 26 anos, tem ficha criminal extensa e estava em liberdade provisória. A cidade de Rio Pomba tem 17.000 habitantes e ainda não possui sistema de reconhecimento facial nas ruas. Essa tecnologia começou a ser implantada no estado há um mês. Em Belo Horizonte, cerca de 200 foragidos da justiça já foram presos nesse período. 55 só no carnaval. Isso filtra as nossas abordagens, evita que pessoas que não têm nenhum tipo de passagem criminal seja abordada e de modo que a gente possa trabalhar de maneira mais assertiva, mais precisa. Este especialista em segurança pública acredita que a tecnologia pode ajudar a evitar crimes como o que aconteceu no interior do estado. É necessário que tenhamos um sistema de captação de imagem. A inovação tecnológica na área de segurança pública, ela é imprescindível, principalmente em eventos de grande presença de pessoas, multidões. A Rosas de Ouro virou na última nota e foi a campeã do Carnaval de São Paulo. A escola de samba não vencia o Carnaval de São Paulo havia 15 anos. Rosas de Ouro, em uma grande jogada, foi o samba enredo, que contou a história dos jogos. Acadêmicos do Tucuruvi e Mancha Verde foram rebaixadas para o grupo de acesso. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos apontou que muitos jovens no país acham aceitável fingir que estão trabalhando. São as chamadas férias silenciosas. Os entrevistados também consideram normal sair mais cedo da empresa sem avisar ninguém. Aos 22 anos, Gabriele já mudou 6 vezes de emprego e nunca passou mais de 5 meses no mesmo trabalho. Por cobrança excessiva das pessoas, assim, acharem que eu tenho que fazer alguma coisa, sendo que não está no meu contrato de trabalho, não é da minha carga horária. Ela faz parte da geração Z, jovens nascidos entre 1997 e 2012, e que tem diferentes anseios no mercado de trabalho.
Essa geração Z, né, que vivenciou os pais sofrendo e até viu que aquilo não era um final bacana para os pais e os pais também compartilhando dentro de casa, começou a questionar, não é isso que eu quero, eu não vou aceitar isso a todo custo. Mas para muitas pessoas das novas gerações, a insatisfação no trabalho diminui o rendimento no serviço. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos com 2.000 jovens de 18 a 34 anos revelou que 95% deles acreditam que é aceitável tirar um cochilo no emprego ou sair mais cedo da empresa sem avisar o chefe, por exemplo. Outra prática comum são as chamadas férias silenciosas, quando o funcionário finge que está trabalhando, mas não está. Para justificar essas férias silenciosas, 46% dos jovens ouvidos alegaram estresse ou tensão nervosa e 31% reclamaram que as folgas remuneradas são limitadas. As férias silenciosas surgiram agora nos Estados Unidos como um termo assumido dentro de uma pesquisa pelos jovens, dizendo que sim, procrastinam ou ali enrolam um pouco no dia a dia para ganhar tempo de descansar, de desopilar ou de fazer outras coisas, às vezes até navegar na internet, durante o período de trabalho. Ou seja, eles trabalham menos dentro daquela carga horária que eles deveriam trabalhar. O estudo também apontou que 27% dos entrevistados fingem estar doentes só para ganhar um dia de folga. E 10% usam programas instalados nos computadores do trabalho para hobbies ou para prestar serviços fora da empresa. Em busca de um novo emprego, Gabriela espera encontrar chefes que sejam compreensivos. O que falta é um pouco de flexibilidade em casos de problemas na família, problema que a pessoa tem de saúde. Quando a gente tem uma cultura, que é uma cultura que cuida do colaborador, esse colaborador ele é recíproco e ele tem mais resultado, mais performance para entregar. Uma tempestade atingiu as regiões sul e leste da Espanha. Um homem morreu. Um dos locais mais afetados foi a cidade de Telde, nas Ilhas Canárias. Os rios transbordaram e arrastaram carros. Estas imagens mostram uma mulher presa no meio de um alagamento. Um homem enfrenta a enxurrada para ajudar. Os dois conseguem escapar sem ferimentos. Neste outro vídeo, o flagrante é de um carro sendo arrastado até o mar. Os bombeiros passaram a noite em operações de resgate. Em Múrcia, um homem foi arrastado pela enxurrada e não resistiu aos ferimentos. O maior iceberg do mundo encalhou e não está mais em rota de colisão com uma ilha britânica. Especialistas afirmam que o bloco de gelo parou de se mover a cerca de 70 quilômetros de distância da ilha, que fica na Geórgia do Sul. O local é refúgio de animais selvagens, principalmente pinguins e leões marinhos. O iceberg tem mais de 3.000 quilômetros quadrados e não se move desde o último sábado. Veja a seguir, protesto e confusão com bombas de gás no parlamento da Sérvia. E no futebol, como ficaram as datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista, que há 6 anos não tinha os 4 grandes clubes do estado. Líderes do mundo árabe estão reunidos no Egito para discutir uma proposta de reconstrução para a faixa de Gaza, depois do fim do conflito. O presidente do Egito pediu que todos os países árabes participem dos esforços para reerguer Gaza, sem a saída dos palestinos. Um investimento de 309 bilhões de reais para os próximos 5 anos. A primeira fase seria dedicada à limpeza e remoção de entulhos e à construção de moradias provisórias para acomodar cerca de 1,5 milhão de pessoas. Nas 2 outras fases, os recursos seriam aplicados em infraestrutura básica, da construção de casas, um porto e um aeroporto. Ainda foi discutido na cúpula que um comitê de profissionais palestinos independentes poderia comandar a transição para que a autoridade palestina, sediada na Cisjordânia, pudesse assumir o controle. O grupo terrorista Hamas estaria fora dos planos. O secretário-geral das Nações Unidas apoiou o projeto e reafirmou que a ONU está disposta a colaborar. Nas próximas semanas, o plano de reconstrução deve ser apresentado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que já anunciou a intenção de tomar conta do território. As discussões sobre a reconstrução da faixa de Gaza coincidem com o impasse nas negociações do cessar-fogo entre Israel e o Hamas.
Hoje, o ministro israelense das Relações Exteriores disse que o país está pronto para seguir para a segunda fase do acordo, mas exige a libertação dos 59 reféns ainda em cativeiro. Israel também quer a desmilitarização total de Gaza e a saída dos terroristas. Essa etapa deveria levar a um cessar-fogo permanente. O Hamas rejeitou as condições. Parlamentares lançaram bombas de fumaça e acenderam sinalizadores na Assembleia Nacional da Sérvia. A confusão aconteceu após uma discussão entre parlamentares do governo e da oposição no país que fica no sudoeste da Europa. A fumaça tomou conta da Assembleia. 2 políticos ficaram feridos. Um deles sofreu um derrame e está em estado grave. O país sofre uma onda de manifestações anticorrupção. Os protestos aumentaram depois que o teto de uma estação de trem desabou e matou 15 pessoas há 4 meses. Bombeiros levaram 24 horas para controlar o incêndio num armazém clandestino em Lima, a capital do Peru. O incêndio de grandes proporções começou ontem e só foi controlado nesta terça-feira. A fumaça densa era vista de bem longe. O local funcionava como um depósito clandestino, mas nunca chegou a ser interditado. Um prédio vizinho ficou destruído. Felizmente, ninguém se feriu. A Polícia Militar apreendeu mais de 400 quilos de cocaína na cidade de Pontes e Lacerda, em Mato Grosso. A droga estava escondida em uma caminhonete. O motorista foi preso. A droga está avaliada em 7 milhões de reais. O incêndio atingiu um parque de trampolins na zona norte de São Paulo. De acordo com os bombeiros, o fogo começou quando um funcionário soldava um equipamento e uma faísca entrou em contato com a espuma. O homem foi levado ao hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado. 2 jogadores de base do Red Bull Bragantino ficaram feridos num acidente no interior de São Paulo. Eles seguiam para o centro de treinamento quando o carro em que estavam bateu em um caminhão na rodovia Anhanguera. Um dos atletas, de 19 anos, teve traumatismo craniano. O outro jogador teve ferimentos leves. A Federação Paulista de Futebol divulgou hoje as datas e os locais das semifinais do Campeonato Paulista. O Corinthians vai receber o Santos na Neoquímica Arena no domingo. E na segunda-feira, Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque. Grandes jogos, né, Bruno Lohans? Boa noite. Boa noite, Salsi, Sérgio. Boa noite a todos que acompanham o JR. Desde 2019, o Campeonato Paulista não tinha os 4 grandes clubes juntos nas semifinais. E a boa notícia para o fã do Paulistão é que a Record vai transmitir com exclusividade na TV aberta esses 2 jogos decisivos. Não teve goleada, nem golaço no Morumbis, mas teve uma grande jogada coletiva do São Paulo, que começou com Oscar, passou por Lucas e terminou em Caleri. O atacante fez 52 mil torcedores explodirem de alegria nas arquibancadas e decretou a vaga nas semifinais. As 4 maiores torcidas de São Paulo estarão representadas na próxima fase do Paulistão. Serão duelos de gigantes do futebol brasileiro, como não se via desde 2019 no Campeonato Paulista. No domingo, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Santos. Na segunda noite, aqui no Allianz Parque, tem Palmeiras e São Paulo. As semifinais serão em jogo único, na casa de quem teve a melhor campanha. E por serem clássicos, apenas com uma torcida. O fato de jogar fora de casa prejudica porque não terá torcida, vai jogar provavelmente num ambiente hostil em termos de comportamento do adversário, mas por ser um jogo só, isso diminui bastante. Vai ser um desfile de craques em campo, duelo de amigos entre Memphis e Neymar, confronto de gerações entre Lucas, Oscar e Estevão. Muitas emoções, grandes jogadas e golaços vêm aí. Entre os gigantes do futebol paulista, quem será o melhor? Você vai saber vendo tudo ao vivo aqui na Record. Tem muitas equipes de qualidade que podem chegar na semi, na final. E agora é um clássico, né? Clássico é clássico.
decidido sempre nos detalhes. Santos, São Paulo e Palmeiras não têm jogos no meio da semana e vão focar exclusivamente na preparação para os duelos das semifinais. O Corinthians viajou para o Equador, onde enfrenta o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. E na disputa pelo Tetracampeonato Paulista, o Palmeiras conta com o apoio de uma torcedora especial, que é fã do atacante argentino Flaco Lopes. Uma apaixonada pelo Palmeiras que descobriu uma forma de chegar perto dos ídolos e aproveitou o Dia das Crianças para convencer a mãe. Ela falou: mãe, eu quero um presente diferente. Eu falei: o que você quer, Luísa? Eu quero ir no CT. Eu falei: como assim ir no CT? Ah, amanhã é um lugar que os jogadores passam, a gente pode ficar, tirar foto. Daí em diante virou rotina e nessas idas até o centro de treinamento do Palmeiras, a Luísa conseguiu verdadeiras relíquias. Entre elas, uma camisa autografada do técnico Abel Ferreira. Ele falou assim: você parece muito minha filha. E aí desde então ele sempre me trata muito bem. E aí teve um dia que eu fui lá, tirei a foto e aí o segurança começou a me chamar. E aí eu fui até a segurança e o Abel falou assim: Tó, esconde, esconde, esconde. Mesmo com todas essas camisetas, tendo ganhado uma do Abel Ferreira autografada com o nome do técnico, tem entrado em campo junto com o Rafael Veiga e ganhou até autógrafo. Esses não são os ídolos ou o principal jogador da Luísa. Quem é seu jogador predileto, Lu? O Flaco. Que história é essa? Flaco Lopes, isso aqui é uma jaqueta... Flaco Lopes, personalizada. O que nós temos aqui? Ó, 42, que é o número do Flaco, né? Sim. O que mais tem aqui? Assinatura. A assinatura do Flaco Lopes e a bandeira E a bandeira da Argentina. Por que Flaco Lopes? As pessoas só olham pelo futebol, ninguém olha pela pessoa. E o Flaco é uma pessoa incrível, sempre tratou a gente muito bem, é gigante de alma, coração. É uma pessoa, assim, incrível, muito humilde. Com essa idolatria toda, a Luísa virou amiga da namorada do Flaco. Ganhou camisa do argentino, mas acabou sendo roubada. Depois da tristeza da fã, o atacante disse que vai presentear a Lu com uma nova e enviou um recado especial. Eu queria te mandar um grande abraço e espero que continue nos apoiando. Espero que a gente te continue fazendo feliz. No ano passado, o atacante argentino foi o artilheiro do Verdão na conquista do tricampeonato paulista com 10 gols. Já esse ano, Flaco Lopes balançou as redes apenas 4 vezes, uma delas nas quartas de final contra o São Bernardo. Agora, o Palmeiras terá um clássico pela frente na semifinal contra o São Paulo. E a Luísa espera pela vitória com Flaco Lopes em campo. Você vai estar torcendo mais pro Palmeiras ou mais pro Flaco? Acho que para os dois. A reta final do Paulistão vai ter um encontro de grandes jogadores. Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians, já ganhou o coração da torcida, que aposta no holandês para o título estadual, que não vem desde 2019. Nas ruas, nos estádios, crianças e adultos. A tradicional comemoração de Memphis Depay depois dos gols é febre entre torcedores e admiradores do atacante. Assim como a faixinha usada pelo jogador. A faixa que eu tenho é uma de pano, só que não é de toalha que ele tem. Ele é um cracaço de bola e quando ele chegou ele mudou o clube. O holandês conquistou os corações brasileiros e corintianos. Visitou comunidades em São Paulo, Santo André e São Bernardo. Foi eternizado em um mural em Taboão da Serra. São 5 meses vestindo a camisa do Corinthians. Memphis Depay fez 25 jogos, marcou 9 gols e deu 9 assistências. Com o holandês em campo, foram 17 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Mas para se tornar ídolo, a torcida quer mais. Títulos. Ainda não, ele tem que comer muito feijão com arroz ainda, mas está no caminho. Falta título e a gente sempre quer ganhar. Falta Libertadores do Brasileirão. Memphis também quer fazer muito mais pelo Corinthians. Unfortunately, it's been a while for me to score. You know, the goalkeepers they don't allow me to score, I guess. Ele não está no 100% ainda, mas eu acho que a tendência da temporada é ele alcançar o auge físico dele. No último gol marcado diante do Mirassol, Memphis Depay comemorou de um jeito diferente. Homenageou Neymar, uma retribuição ao carinho do amigo
que o imitou após o golaço olímpico contra a Inter em Limeira. Eles já se enfrentaram na fase de grupos do Campeonato Paulista e estarão frente a frente no duelo entre Corinthians e Santos na semifinal da competição no próximo domingo. Data marcada para deixar a torcida corintiana ainda mais animada. Para mim, hoje, Memphis Depay é uma estrela do futebol brasileiro. O atacante Vitor Roque, de 20 anos, fez testes físicos no centro de treinamento do Palmeiras. Ele teve a contratação mais cara do futebol brasileiro e já está inscrito no Campeonato Paulista. Vitor Roque deve ser reforço do Verdão na semifinal contra o São Paulo. Corinthians e Santos no domingo, a partir das 6 da tarde, e Palmeiras e São Paulo na segunda, a partir das 9h30 da noite, vão ser transmitidos aqui pela Record. Salce, Sérgio. Valeu, Bruno. Essas foram as notícias dessa edição. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis tem a série Reis. Não perca. Boa noite para você. Cuide-se. Boa noite e até amanhã.